E é isso aí, pessoal. Vamos seguir aqui com o nosso próximo painel. Vou dizer para vocês que estamos com o tempo apertado, então já vou convidar logo quem vai subir aqui para mediar e para apresentar também o nosso painel, que é hiperpersonalização como diferencial na jornada do cliente. Convido aqui o Caio de Oliveira, ele que é superintendente executivo da Bradesco Seguros. Por favor, seja bem-vindo. Ó, sente na frente da sua foto, hein? Se encontre. Convido a Débora Grangeiro, diretora de experiência do cliente DASA. Como vai, Débora? Tudo bem? Seja bem-vinda. Convido também Rosemiro de Mello, diretor de TI e Produtos Tato. Seja bem-vindo. Como vai? Fique à vontade. E para mediar o nosso papo, Juan Cavalieri, Lead Business da Léo. Seja bem-vindo. Tudo bem? Como está? Por favor. Podemos começar. Alô, alô, bom dia, bom dia. Não tá legal, gente, lá fora tá chovendo, mas aqui tá legal, hein? Vamos lá, bom dia! Bom dia! Bom, gente, prazer falar com todos vocês. Minha segunda oportunidade aqui, queria agradecer a Miriam, Rodrigo, todo o time aí da Garrido que faz esse evento acontecer. Super feliz de estar aqui. O ano passado estive nessa cadeira, hoje migrei aqui para mediar esse papo com essas feras. E nada melhor do que apresentá-los, que eles mesmos o façam. Então, Rosemiro, por favor, se apresente aí. Obrigado, Juan. Obrigado, Miriam. Obrigado a toda a equipe Garrido, colegas de plenária aqui. É um grande prazer estar nesse grande fórum. Já estive aqui também há quase 10 anos atrás com uma outra empresa e é uma satisfação enorme compartilhar um pouquinho de CX e hiperpersonalização com um público tão importante como esse. Obrigado. Boa, Olá. prazer. Bom dia a todos, eu sou a Débora Grangeiro, faço parte hoje da DASA, diretora de experiência do cliente. Quero agradecer a Miriam e todo o time, minha inauguração aqui no palco do Smart, com a oportunidade de compartilhar cada vez mais conteúdo, aprender e também trocar um pouquinho aí de boas práticas. Caio. Bom dia, meu nome é Caio, cuido da Bradesco Seguros no que tange ao atendimento ao cliente, né, do pós-venda. Estamos aqui junto com a Cíntia também, que está conosco aqui na plateia, que a gente divide muito bem lá essas atividades, né, Cíntia? E agradecer a Miriam, né, pelo convite, né, primeira vez que eu estou aqui, um evento maravilhoso, aí, parabéns, a equipe já veio nos anos passados, falaram muito bem, então agradecer novamente, tá? Boa, vamos lá, gente. Acho que a gente começa o painel aqui com uma frasezinha que o painel anterior, né, que é hiperpersonalizar, ou no caso dele, personalizar, que a gente vai entrar um pouco mais a fundo, com ética, né? Então, o mundo ele avançou de forma muito rápida no que tange hiperpersonalização, né? E aí, ontem à noite eu estava, enfim, coloquei as crianças para dormir, pensei um pouquinho e cheguei numa frase bacana que é, hoje, personalizar não é mais um diferencial. Hiperpersonalizar é entender em tempo real o que cada cliente precisa antes que ele mesmo saiba. Então, a gente vê aí o avanço de dezenas de canais, de mídias, de empresas que conseguem saber da gente melhor que a gente mesmo, né? Eu tive uma passagem muito exitosa pelo Spotify, ano passado, inclusive, estava aqui representando o Spotify, e lá a gente tem uma frase muito clichê que é o Spotify sabe melhor da gente do que a gente mesmo, né? Então, a gente, às vezes, está aqui dando risada, sorrindo com os colegas e amigos, mas, no final das contas, eu estou com um problema pessoal, eu estou com alguma questão e eu estou escutando a música que reflete o meu eu. E eu não vou transmitir isso para ninguém, né? Então, as plataformas, as ferramentas, as empresas, enfim, a gente tem hoje cada vez mais empresa, né? Quando a gente puxa um pouco para o lado de investimento em mídia, em estratégia de marketing, a gente vai muito para um caminho hiperpersonalizado, hiperclusterizado, né? Então, para não falar muito aqui, eu queria entender um pouquinho melhor de vocês de uma forma objetiva, e eu passo a bola com uma pergunta bem prática. O que é hiperpersonalizar para vocês? Posso começar aqui?
Bom, para responder, eu acho que é importante falar um pouquinho antes o que é a Tato. Né? A Tato é uma jovem empresa, já com 18 anos de experiência, mas há 4 anos passou por um processo de rebrand, de propósito, transformando numa empresa de soluções e BPO para o mercado. E não é clichê, mas dentro do nosso conceito de hiperpersonalização, a Tato tem como propósito transformar cada atendimento numa experiência única do cliente. E a gente, como integrador entre tecnologia e gente, busca moldar cada vez mais o futuro para que essa experiência seja sempre melhor e cada vez mais memorável. No conceito, é muito simples. Na prática, é um mega desafio. Porque transformar uma empresa que tem hoje cerca de 4 milhões de atendimento todo mês, nessa estrutura de dados absurda que trafega dentro das nossas operações, dentro de múltiplos canais de atendimento. Então, fazer essa análise de dados de forma em escala, mas tratar a necessidade do cliente de forma individual, esse é o grande desafio que a gente vai comentar um pouquinho mais sobre ele aqui na nossa jornada. Bom, excelente. Débora? Bom, na DASA, para quem não conhece, é da área da saúde. Muitos que estão aqui em São Paulo também sabem um pouco sobre as marcas, né? Então, nós temos desde o nosso público standard, que é a marca aqui em São Paulo do Lavoisier, ao nosso público premium, que é a marca alta. Temos também o executivo, que é o Delboni, mas estamos espalhados aí no Brasil, também na América Latina, especificamente ali na Argentina. Então, somos feitos de diversas marcas e na área da saúde, para você hiperpersonalizar, você precisa conhecer literalmente o seu cliente para poder dar um diagnóstico correto. Então, esse conhecimento do cliente, saber o histórico, como que é a qualidade de vida dele, quais são os antecedentes no sentido de familiar. Então, a hiperpersonalização faz parte do nosso produto final. É a entrega do nosso resultado preciso. Então, hiperpersonalizar é conhecer não só numa frente de segmentação, é conseguir dar um diagnóstico correto, e para isso a gente precisa conhecer os nossos clientes, literalmente. Excelente. E, Débora, eu não sei o que é mais hiperpersonalizado que você tirar uma amostra do corpo e você ter um resultado, né? Então, isso eu acho fantástico, acho que é um exemplo claro do que é a hiperpersonalização quando você tem o resultado do produto. Na Bradesco Seguros, né, a gente tem um ecossistema de seguros que atende todas os tipos de seguro, desde saúde, patrimônio, seguro de vida, previdência, capitalização. E para contextualizar um pouco o tamanho da Bradesco Seguros, né, a gente acaba tendo uma área específica para atender só o pós-venda. Então, quando eu estiver falando aqui, a gente está falando sobre o pós-venda, porque a captação ou a procura, né, de novos leads, isso aí está numa outra área separado, dado essa possibilidade de fazer essa segmentação. Para ter uma proporção, a gente tem mais de 25 milhões de clientes pessoas físicas, quase 2 milhões de clientes pessoas jurídicas, que nos levam, né, a mais de 40 milhões de produtos sendo atendidos por ano. Então, o produto do seguro em si, ele não é comprado, como a Cláudia comentou aqui na C&A, não tem a sacola cheia, não tem a sacola vazia, ela sempre vai estar cheia com uma expectativa de ser entregue uma indenização ou, né, uma reparação caso isso dê sinistro, né, caso daquele seguro dê sinistro. Então, nesse mundo que é um pouco complexo, dado a quantidade, né, de atores que tem nele. Por exemplo, a DASA é um dos atores que está dentro desse nosso ecossistema, porque os nossos clientes vão, né, os nossos beneficiários vão até a DASA fazer exames, como vão em outros laboratórios também. Então, a complexidade de orquestrar tudo isso que acontece, desde uma oficina que está consertando um carro até quando a gente entra na esfera de saúde ou quando a gente faz a indenização de seguro de vida, a hiperpersonalização é um desafio, né? Então, o que a gente sempre busca, e você vai ouvir eu falar muito aqui, que tem a parte da tecnologia, mas tem a parte do ser humano que a gente não consegue e a gente não quer abrir mão dele. Então, o ser humano em várias etapas, né? E a gente vai explorar isso um pouquinho
ao longo da apresentação aqui, em várias etapas, o ser humano é essencial para essa hiperpersonalização. E nada melhor, né, do que o ser humano para fazer esse contato com o cliente. Existe o desafio de escalonar, né? Existe. Eu acho que aí quem está no mundo do comércio, né, tem um desafio ainda maior do que o nosso de integrar o mundo físico com o mundo digital, mas quando a gente entra na parte do seguro, é importante a gente compreender que a hiperpersonalização para nós é a entrega, né, de alguma expectativa que aquele cliente já tinha. Tá? Excelente, gente. Bom, acho que hiperpersonalizar é algo muito bacana que nos faz único, né? Então, tem um exemplo muito prático que grande parte de vocês vai se encaixar nisso, mas é muito voltado para cartão de crédito, né? A gente escuta muito o fato da hiperpersonalização e o banco, por algum momento, ele nos faz tornar únicos na vida, né? Você acha que você é a única pessoa que tem o cartão Black da sala VIP do Guarulhos. Quando você chega lá, é um mundaréu de gente, uma fila de 5 horas de entrada, e fala, uau, não é só eu. Então é isso, né? Hiperpersonalizar é esse momento de tornar a experiência do usuário única, que a gente seja a única pessoa a ter o cartão Black, a única pessoa a tomar o lanchinho lá no Alta. Então, acho que aqui tem muito case legal que a gente vai tratar. E aí, acho que uma coisa legal também que a gente traz aqui do primeiro painel é a gente vê dados, a gente vê informação, a gente vê reporte pipocando nos nossos e-mails à torta direito. Como que a gente consegue fazer uso inteligente desse dado e que também o dado seja usado de forma ética, né? Que a gente não ultrapasse a barreira da pessoa, do usuário que está por trás, que é uma pessoa afinal. Então, como é isso? Quer começar, Caio? Bom, o uso dos dados, quando a gente fala, a gente processa hoje ou atende um pouco mais de 2 milhões de atendimentos mês, né, nessa central do pós-venda. Então, realmente é um volume expressivo de dados que passam por aqui. E aí, acho que o desafio é a gente captar todos esses dados, né? Por exemplo, todas as ligações que a gente recebe hoje, a gente transforma, a gente usa o Speech Analytics, Text Analytics, tudo. Então, a gente transforma tudo isso em dados e aí, né, não tem como dizer, né, a inteligência artificial vem para decodificar todo esse negócio e codificar novamente para que a gente possa ter as tomadas de decisão. Então, é um ambiente complexo, né, um ambiente cheio de armadilhas, né, porque você pode fazer inferências erradas, dependendo da forma como os dados são preparados para você, e isso acho que é o maior impacto ou o maior risco que tem no aspecto ético que você comentou. Então, muitas vezes, quando você produz um estudo, e a gente tem um caso que é muito interessante, que a gente tem um alarme, né? Então, como a gente escuta todas as ligações e transcreve todas essas ligações online em tempo real, então, se o cliente ou o operador falam determinadas palavras, a gente consegue identificar que tem uma crise naquela ligação e a gente consegue colocar um supervisor para entender o que está acontecendo. Então, se você se basear apenas no que a inteligência está transcrevendo para você, você pega uma palavra como, por exemplo, preconceito, que acho que é a que mais aparece para nós lá. Mas a maioria das vezes que se fala a palavra preconceito durante uma ligação é uma conversa paralela do cliente com alguém no telefone. Então, ele consegue pegar isso, né, identificar, e aquilo que seria um falso positivo, né, é um falso positivo. Se a gente entender que realmente está acontecendo aquilo na nossa ligação, a gente pode tomar uma decisão errada, inclusive prejudicando um colaborador que está treinado e há muito tempo ele está ali. Então, acho que essas armadilhas que o excesso de informação ou a forma como você cataloga sim, uma grande ameaça às questões éticas que a gente tem para a tomada de decisão. Excelente. Débora, muito curioso por entender como vocês conseguem tratar toda a quantidade de informação que vocês têm. Muitas vezes a gente está falando ali fora, né? Muitas vezes sensíveis, né? Vocês pegam tem o cliente ali, o paciente em momentos vulneráveis. E outra coisa curiosa também que eu tenho, né, para contar para o pessoal, como vocês conseguem diferenciar todo esse dado que vocês têm com as bandeiras que vocês possuem, né? Então, quem já frequentou aí mais de uma bandeira da ASA sabe a diferença que a gente tem de tratamento e comportamento. Então, por favor. Boa. Vou dividir um pouco porque como somos, né, complexos, então acho que vou trazer um pouco sobre a perspectiva também do contact center que fica comigo. Então, os dados eles são muito importantes para entender a necessidade do cliente, né? Então, que seja pela visão da nossa volumetria, para fazer um forecast
acurado, ter aí a saber quando a gente tem que colocar a necessidade das pessoas nos horários certos, de forma correta. A gente tem a necessidade do cliente, que, de certa forma, às vezes, numa tabulação, que o colaborador só tem que fazer uma opção, às vezes não vem. Então, a gente tem aqui algumas iniciativas também de Text e Speech Analytics, que a gente consegue capturar necessidades para o negócio. Então, muitas vezes que a gente fala não, ou o cliente fala não, por que a gente está dizendo esse não? Eu não tenho o dia que ele quer, a hora que ele quer, na unidade que ele quer. Então, entender isso é uma forma de sentar com o negócio e compartilhar. Opa, a gente tem uma necessidade. É importante que a gente olhe um pouco mais como é que está a taxa de ocupação dessa unidade para a gente ter uma oferta melhor, conseguir equilibrar demanda e oferta e trazer a rentabilidade, não só a rentabilidade para a companhia, mas também trazer o retorno de um sim para o cliente. Ou esse é um dia bom, eu prefiro de sábado, eu prefiro aos domingos. Então, isso é um tema super importante e relevante do uso do dado para o negócio, para a necessidade do cliente. A gente também tem uma questão assistencial. Os dados hoje são muito norte para uma tomada de decisão e até mesmo para sinalização de prevenção. Mais ou menos 30% dos nossos clientes não retiram os nossos exames. Eles fazem o exame, mas não retiram. E dentro dessa necessidade e de pontos de atenção, a gente vê o dado como uma informação relevante, porque um tratamento precoce ele vai conseguir fazer com que a gente tenha a cura do indivíduo. Então, aqui é uma mensagem para todos vocês também. A gente não faz exame normalmente porque a gente quer, ou a gente faz um check-up porque a gente precisa e porque que bom que nós estamos também numa era do cuidado, e nessa era do cuidado a gente faz de forma preventiva algumas questões, mas não é a maioria do nosso público. O nosso público faz por uma necessidade, e dado essa necessidade, ele faz os exames e, às vezes, ele não retira ou ele não acessa, que é a nossa plataforma, que hoje também está numa palma da mão, os nossos resultados estão na nossa plataforma do NAVE. E isso, ter o acesso ao dado, faz com que a gente tenha também um fluxo, um processo interno da companhia que a gente chama dos achados relevantes. São dados que a gente identifica que é o paciente que tem um diagnóstico de câncer, ou ele tem ali um exame que precisa de um complemento. E nós temos a atuação aí dos algoritmos junto com a inteligência artificial, que já faz uma conexão de entender. Então, mais de 8.000 exames, numa média, nas madrugadas, é feito a leitura, acha esses achados, né, tem a identidade desses achados relevantes e faz uma conexão com o nosso núcleo de assessoria médica. Nosso núcleo de assessoria médica entra em contato com o médico prescritor, porque, às vezes, o cliente receber essa notícia não vai ser bem digerido, não tem clareza, não sabe dos próximos passos. Então, por isso que a gente, inclusive para os exames de imagem, um dos pré-requisitos importantes é o pedido médico, porque a gente precisa saber o motivo pelo qual nós estamos fazendo esse exame. Com isso, a gente sabe a origem do médico prescritor, o CRM é super importante, então, parece até robótico quando a gente pergunta no atendimento ou solicita nos nossos meios aqui, seu pedido médico está carimbado, assinado, tem o CRM, é super importante essas informações, porque quando tem um ponto de atenção, a gente faz essas conexões, e essas conexões geram aí uma forma que a gente tem aí entendimento que nós estamos atendendo o nosso grande propósito, que é cuidar, ser a saúde que o mundo precisa. Então, ser essa saúde que o mundo precisa é a gente atuar com esse dado, com essa informação, de forma preventiva. E tentando trazer a resposta dessa questão da segmentação, claro que a segmentação ela também tem os seus atributos. Então, trago o exemplo principal aqui da nossa marca Alta, que é a nossa marca que tem aí o seu grande DNA de excelência diagnóstica, e ali a gente tem não só a questão presencial, que tem um cardápio diferenciado. Então, se você é vegano, se você é celíaco, se você tem alguma questão, você vai ter um café personalizado. A gente também tem a questão ali do nosso NPS, um cuidado em relação à tratativa. Então, nós olhamos muito os nossos promotores. Os neutros é onde existe um foco muito importante, mas a questão também dos detratores, eles acabam entrando num fluxo diferenciado para que a gente possa prover e entender e proporcionar uma experiência diferente. Muito bacana. Acho que antes de passar para o Rosemiro, gente, tem um fun fact. Ontem eu estava ali na VTEX, no VTEX Day, e aí teve um palestrante que ele falou algo muito relevante, que até o Rosemiro vai conseguir ajudar a gente mais,
o Brasil é um dos países onde a gente mais faz opt-in de dados, né? Acho que quem aqui nunca entrou num site, clicou aceitar todos os cookies ali, nem leu o que está acontecendo. Então, a gente é um dos países que mais faz isso. É um fun fact bem interessante, só que ele requer alguns cuidados, né? Então, aí, Rosemiro, como que é do lado de vocês tratar todo esse dado? Né? Vocês atendem uma gama de clientes muito grande. Como é esse cuidado com a informação? Perfeito, Juan. É sempre um desafio importante, porque tem, dentro da jornada, da experiência do cliente, existe sempre o desafio do foco no resultado, mas a questão ética, a questão legal, a questão de políticas. Na Tato, isso virou um pilar estratégico. Nós criamos um núcleo específico, a gente misturou toda a experiência do CX, da jornada do CX, e com um upgrade de tecnologia, a gente criou o que a gente chama hoje de DX, Digital Experience. Dentro desse grupo de Digital Experience, a gente consegue unir diferentes áreas, diferentes know-hows, porque acreditamos que a soma dessas experiências entrega o resultado mais efetivo, né? E que equilibre essa balança. Porque quando você coloca o cara que é focado em venda, o cara está focado em resultado no negócio e muitas vezes pode atropelar uma etapa importante relacionada à jornada do cliente. Então, dentro desse núcleo de DX, a gente consegue segmentar, junto ali, a galera de Tech e Data Science, que acaba sendo o time que abastece com GenAI, com LLM, muita jornada de informação. O nosso time de UX, que olha para a experiência do cliente mesmo, sobre a ótica do produto, sobre a ótica da solução, e o nosso time de CX, que olha para a jornada. Então, essa mistura consegue garantir processo, política e resultado. Quando eu falo em política, então é respeitar exatamente isso que você falou. Quando a gente implanta uma solução hoje, dentro da Tato tem um comitê de privacidade que essa solução passa por uma sabatina. Então, ela realmente está respeitando tudo aquilo que o LGPD institui. Ela realmente tem respeitado toda a política de vulnerabilidade do dado, da informação. Toda transparência com o cliente é fundamental. Então, o cliente ele tem a opção em ceder ou não a informação. Ele tem a opção, naquele momento, de ceder a informação, mas se ele quiser, daqui a pouco, ir lá em preferências do usuário e refazer a opção dele, ele também tem essa opção. Então, dentro da Tato, essa jornada da hiperpersonalização, com respeito a esse dado, ao opt-in, ao não perturbe, tudo isso que acaba entrando como opção do consumidor em ceder ou não a informação, faz parte da nossa jornada, mas uma jornada, mais uma vez, que precisa ter especialização. E essa visão 360, para a gente, é fundamental para garantir essa jornada ética, mesmo em tempo de hiperpersonalização. Bom, gente, agora a gente vai entrar num tema que acho que a gente escuta 24 horas por dia, que é a tal da inteligência artificial, né? Então, aqui a gente vai tratar de inteligência artificial em dois cases importantes, que são cases onde o ser humano ele está ali presente, né? Dois grandes cases da ASA, acho que 100% dos pacientes são presenciais, né? E a gente estava até falando ali fora, a pandemia ela trouxe muito do home office, ela acelerou esse processo não só do home office, mas do trabalho não presencial. E aqui a gente tem dois desafios enormes, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho aí, começando, Caio, como é incluir IA no dia de vocês e até onde isso vai, né, diante dos desafios que vocês possuem do cliente final, sendo na rua, precisando de um guincho, ou com saúde, enfim, é um momento onde como a IA consegue ser útil ou não, um desafio que vocês estão passando sobre esse tema de IA. Acho que a IA já vem ao longo dos anos, né? Não é uma coisa recente, não é uma coisa de 2 anos, não é uma coisa que chegou com o GPT, mas ela já vem ao longo dos anos, né, capacitando as empresas a analisar cada vez mais sua base de dados e tirar insumos ali de dentro. É claro que a generativa agora, né, com a vinda, né, com o boom aí do ChatGPT e as outras, né, Gemini, etc., que apareceram, acabam trazendo outras alternativas para nós. Quando a gente fala especificamente da nossa operação, a gente foca muito no operador. Então, até a Cláudia trouxe o exemplo do vendedor, né, dela, que o vendedor ele tem um celular na mão que consegue decodificar o que o cliente está pedindo. A gente, de certa forma, faz a mesma coisa na operação com a inteligência artificial.
trazendo para aquele operador, né, insumos, insights do que está acontecendo na ligação, de novo, online. Então, isso não está 100% ainda tombado para dentro da nossa operação, mas a gente já vem testando e já tombando para a operação isso. No momento em que a ligação está ocorrendo, né, já traz do lado direito da tela, a gente chama até de copiloto, né, insights sobre aquela ligação. Então, a máquina está ouvindo, né, a IA generativa está entendendo o que o cliente está demandando, né, ele está escutando e também decodificando o que o operador está respondendo e já começa a trazer insights para ele. Poxa, essa informação está no formulário tal, essa informação você tem que orientar o cliente a fazer tal processo. E aí isso faz... traz um benefício que reduz o tempo médio de atendimento, óbvio, né, que aí está uma grande despesa das centrais de uma forma geral, mas também eu consigo nivelar a cognição de toda a equipe e ter um atendimento mais padronizado para os nossos clientes. Isso leva, né, a indicadores. A gente, no segundo semestre do ano passado, a gente atingiu, nessa operação inteira, né, falando de todos os negócios que a gente tem, um NPS de excelência. Então, quando a gente fala de atendimento, primeiro que ninguém quer ligar para uma central de atendimento, né, gente? Vamos ser franco. Mas quando ele liga, ele é bem atendido dentro dessa central de atendimento e ele tem uma experiência muito positiva. E isso garantiu também que a gente elevasse o que a gente chama de FCR, que é a quantidade de soluções que a gente dá para o cliente naquele primeiro momento, para cima de 85 pontos percentuais. Então, a gente garante que apenas 15%, vamos dizer, mas é muita coisa, 15% ainda, não é atendido na primeira ligação, 85% dos nossos clientes são atendidos na primeira ligação. E aí, isso é chave, a IA generativa é chave para a gente voltar e capacitar esse operador. Então, né, dentro desse ecossistema que a gente tem, não só de seguros, mas também de fornecedores, os nossos fornecedores começam também a levar a IA para fazer o treinamento dos operadores, né, e simulações reais, que a gente não pode ter uma simulação, a gente só coloca um operador em linha depois que um funcionário nosso da Bradesco Seguros valida aquele operador, né? Então, esse é um cuidado muito grande que a gente tem com as pessoas. Com o cliente que vai ser atendido por qualquer pessoa e para aquele operador também não entrar numa operação quente, né, e ter algum problema naquele atendimento. Então, a IA sendo gerada dessa forma, com um conversacional em várias situações, com uma máquina, o operador ele fica mais tranquilo, com mais conhecimento, com mais bagagem para entrar assim na operação quente e aí atender um cliente que pode estar em diversos momentos de emoção, né, desde um pedido tranquilo de uma segunda via de parcela ou até realmente um problema com o filho, né, numa transferência, uma remoção médica, alguma coisa assim. Então, isso ajuda mais. Então, eu acho que não tem limite. Respondendo objetivamente, a gente não tem e não terá limite do que a gente pode fazer e cada vez mais capacitar as equipes, e acho que é esse que está o ponto, como que essa inteligência artificial, como generativa ou qualquer que seja, ela capacite cada vez mais os nossos operadores, né, os nossos pontos de atendimento, para que o cliente saia com mais problemas resolvidos e mais satisfeito do que ele já sai hoje. Excelente. Débora, como é colocar IA e colocar toda essa automação no momento delicado, no momento onde o trato ali com a pessoa requer muitos cuidados, requer a pessoa na tua frente ali, muitas vezes na clínica ou em algum lugar. Como é isso? Bom, vou trazer 2 exemplos aqui que eu acho que são bem importantes e trouxeram marcos relevantes, né? Aí eu estava já com uma ideia, mas quando o Caio falou Bradesco, lembrei de um ponto super importante. Estou até com o meu time aqui do back-office. Acho que uma evolução relevante que nós tivemos foi a automação e toda a parte das autorizações acontecendo de uma forma muito mais evoluída, porque antes a gente tinha que ter um colaborador acessando o site da operadora, colocando as informações e vendo qual é a hora que a operadora vai liberar ou não a realização dos exames. E, normalmente, os exames que requerem autorização são exames de uma complexidade relevante, uma ressonância, né, uma tomografia. E, com essa questão do uso da inteligência artificial, da automação, a gente conseguiu fazer isso de uma forma muito mais rápida, e não só com a perspectiva de redução de recursos, mas fazendo mais rápido, a operadora respondendo mais rápido e o cliente conseguindo fazer mais rápido o exame. Então, a velocidade trazendo a proporção de um agendamento com uma antecipação menor,
Tem situações, e óbvio, cada situação tem o seu processo mais delicado, mas a gente saiu de cenários recentemente de autorizações de ressonância, que já é um exame extremamente sensível, de 14 a 21 dias, a gente conseguindo autorização em 24 horas. Então, de novo, sobre a questão da visão precoce, da realização do que a gente consegue ter desses exames. Então, acho que esse daqui é um capítulo importante, que eu venho aqui e trago também essa referência dentro do meu time, mas eu acho que, olhando também a DASA como um todo, e isso está muito forte na área médica. Nossa área médica é uma área que dá orgulho de ver o quanto está evoluindo. Nós temos, dentro do nosso time, dos né, toda a parte, os cientistas de dados são médicos. São médicos que estão estudando, que estão avaliando e colocando algoritmos para ter diagnósticos de uma forma preditiva, né? Então, acho que um dos casos aqui também super relevantes é a gente conseguir gerar uma visão, porque você vai colocando a inteligência para aprender, você coloca muitos milhares de exames para ela entender o que significa, e nós temos um caso bem emblemático que aconteceu o ano passado, de um maratonista que foi fazer uma tomografia e viu que o score de cálcio dele estava diferenciado, e que se ele fizesse uma próxima corrida, talvez ele não ia conseguir, ia passar por um infarto e não ia ter tempo hábil. Na realização do exame, esse algoritmo aplicado já conseguiu identificar de uma forma em tempo real, e ali mesmo houve a prevenção, o cliente foi diretamente enviado ali para um hospital próximo, fez a cirurgia e, graças a Deus, está tudo bem. Então, é isso que a gente realmente precisa ter orgulho, porque toda essa parte da inteligência artificial tornando o cuidado e a vida das pessoas de uma forma diferenciada. E eu acho que só conectando ao outro exemplo que eu citei, e existe uma preocupação, né? Acho que até no a primeira apresentação foi falado, né, o quanto que isso vai influenciar em relação ao emprego das pessoas. Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação de estar muito antenado, de ter uma preocupação de realmente estar muito atualizado. E os colaboradores desse time, que são os diferenciados, que têm um resultado positivo, são os colaboradores que ficam. O que a gente não substitui é o turnover, né? O turnover está acontecendo que natural, e a gente às vezes não faz uma substituição, mas aqueles colaboradores que têm, mesmo nesses processos mais step by step ali, a gente consegue ver quem se destaca e coloca para outras funções que precisam de maior acolhimento e de maior dedicação. Então, acho que a gente precisa cuidar, a gente precisa se atualizar, mas para quem é destaque, para quem tem performance, existe espaço. Rosemiro, acho que no seu caso é um pouquinho diferente, né? Talvez você consiga colocar a IA para trabalhar muito a favor de vocês, né? Então, como é o dia a dia lá com isso? Eu gosto de ouvir os colegas porque a gente consegue tangibilizar a entrega real de IA, né? Todo mundo fala que usa IA, mas quando fala como, aí tangibilizar os casos são importantes. A IA no seu próprio conceito, né? É uma automação com estrutura de larga escala de análise de dados, ela ajuda na jornada do CX de ponta a ponta. Então, a gente, desde o processo de recrutamento e seleção dentro da Tato, a IA está embutida. Então, qual é o perfil do Rosemiro como colaborador? Ele dá mais match para uma área comercial ou dá mais match para uma área de suporte técnico? Então, esse tipo de triagem prévia, IA processando a informação numa plataforma desde o início do recrutamento e seleção, ela já captura. Na jornada de treinamento, a mesma coisa. Dentro do treinamento, há uma segmentação dos nossos colaboradores. A IA, na jornada da hiperpersonalização, ela trabalha de forma a nos transformar a segmentação tradicional, né? Antes, o atendimento era segmentado por análise demográfica, comportamental, volume de chamadas, qual produto, se é premium, se não é premium. Então, hoje não. Hoje, a segmentação ela está em outro nível de atuação, de hiperpersonalizada. A gente avalia dados psicográficos, vai para o sentimento do cliente, entende um pouquinho mais de maneira empática, para poder, de fato, atuar também na emoção, ter a sensibilidade ao lidar com o cliente, ter empatia, que a Roberta trouxe no início. Para fazer isso, IA puramente não faz. Por isso, da importância de toda a curadoria do CX e poder coordenar a jornada, a experiência do cliente em real time. Isso é feito a todo momento na Tato. Como um dos cases de maior hiperpersonalização que a gente tem, só para tangibilizar o que eu falei,
A gente colocou para os nossos mais de quase 5 mil agentes dentro do call center uma plataforma que a gente chama de guilda, que nada mais é do que uma plataforma de engajamento e performance usando inteligência artificial, onde ali eu subo todos os indicadores operacionais e todos os indicadores de negócio dos meus clientes, e esse match ele vai estimulando o operador a ter mais autogestão. É individualizado. É como o exemplo do e-commerce, que a gente ouviu um pouquinho antes aqui. Cada agente tem um comportamento diferente. Esse comportamento ele pode ser estimulado através do nosso e-commerce interno. Então, ele troca coins que ele ganha por produtos, seja na loja física, seja na loja virtual. Isso entrega para o cliente final um operador mais responsável, um agente com mais compromisso com o resultado. Só para vocês terem uma ideia, aumentou em 20% a nossa capacidade de venda das nossas operações comerciais. Na nossa operação de saque, é 5% a menos de rechamada. Por quê? Rechamada perde coins, não ganha coins. Então, essa hiperpersonalização também na gestão da operação entrega cada vez mais experiências individuais, pessoas mais sêniores, que eu acho que é isso que vai sobrar para o atendimento. Então, essa parte que é mais registro, mais batida, mais análise de dados, que antes perdia muito tempo do ser humano, essa IA vem fazer. E sobra uma equipe com muito mais qualidade, com muito mais foco, com muito mais atenção ao resultado. Rô, posso fazer só um ponto? É muito bacana o que você falou, Rosemiro, porque a gente tem, de novo, né, o foco no operador, ou seja, a gente gosta muito de ter ele muito bem treinado e tem treinamentos nossos que levam mais de 45 dias para a pessoa entrar em linha, né? E essa questão que você comentou de ter um operador adequado para um determinado cliente e no momento emocional que aquele cliente está, é muito importante. A gente consegue fazer isso hoje, de novo, com a inteligência artificial, de priorizar a fila de acordo com a demanda do cliente e de acordo com a capacidade daquele operador. Então, não existe mais, né, nas nossas centrais, você ligar e ser atendido aleatoriamente pelo primeiro operador que está disponível. Não, ele vai buscar o melhor operador para aquela demanda que o cliente está trazendo. Então, isso tem um ganho, né, de novo, né, não tem uma bala de prata nessa operação, mas isso também é um dos componentes que elevam a satisfação do cliente no momento do atendimento e favorecem a resolução, né? Então, um cliente mais capacitado para aquela demanda, é claro que ele também vai ter uma capacidade maior de solução e, às vezes, até uma alçada diferente do que o primeiro operador ou atendimento do primeiro nível, né? Perfeito, Gai. Endereça muito o que a Roberta provocou, né? A personalização independente da faixa etária, ou independente do produto que ele tenha conosco. Então, de fato, é focado no cliente, né? De forma hiperpersonalizada. A IA ajuda isso. Bom, gente, a gente está chegando no fim, e aí eu queria fazer um combinado com vocês aqui. O pessoal da gravação vai fazer esse corte agora. Eu vou falar de novo essa frase e vocês vão falar: ah... Gente, estamos chegando ao fim do nosso painel. Mas antes de mais nada, eu queria só fazer um bate-bola rápido aqui com os meus colegas, que é contar um case, seja positivo ou seja negativo, de forma objetiva, de como a hiperpersonalização impactou no negócio de vocês. A gente acabou já passando por alguns cases, mas algo super objetivo. Pode ser negativo, afinal a vida é real mesmo, né? Nada é só flores. E é isso, como a hiperpersonalização, né? No ano passado, o meu painel foi CX na palma da mão, e esse ano com hiperpersonalização. Então, são temas onde, se a gente resume de forma rápida, é o cliente sempre no centro, né? E o ano passado eu falei essa mesma frase e trago, porque é super latente, que é: a gente precisa entender o cliente do outro lado do balcão, né? A gente não pode simplesmente tacar na goela. Então, a hiperpersonalização ela é muito legal. Eu sou ex-Facebooker, né? Então, na minha época, veio muito, muitos anos atrás, surgiu: o Marcos Kreberg escuta tudo que a gente fala quando eu estou com o Facebook e Instagram aberto. Então, hoje, isso já é a mais pura verdade, está aí, né? Então, quem nunca conversou algum tema, abriu o Instagram, Facebook ali, apareceu um anúncio da mesma empresa ou da mesma vertical, né? Então, a hiperpersonalização está aí, né? A gente tem uma geração, onde eu me incluo, muita gente se inclui, né? Uma geração por estudo, falando, muito preguiçosa. A gente tem tudo à nossa mão, né? Tudo muito prático, tudo muito fácil, né? Hoje em dia a gente não precisa nem sair mais de casa ou de onde a gente estiver para ir no mercado, para ir numa farmácia. Hoje em dia a farmácia até você manda receita pelo WhatsApp, então está tudo cada dia mais prático. E aí, diante disso, puderem ficar à vontade para contar algum case negativo, positivo. Acho que vida real ela é muito legal quando bem contado. Então,
objetivamente, aí, quiser começar, Débora, um caso prático de hiperpersonalização onde ultrapassou a barreira, acabou sendo invasivo ou não? Um pouquinho. Bom, eu vou tentar ser rápida aqui, porque existe um cronômetro, mas eu não quero só fazer a venda do serviço, mas eu acho que ele é importante. Vou trazer sobre um serviço que a DASA tem, que é o Genera. Genera é um exame que você faz com a saliva ou com a coleta de sangue, que você vê sua ancestralidade. Você tem uma conexão ali do que existe de predisposição através do seu DNA, do que você pode ter ou não vir a ter, e aí é super polêmico esse tema aqui, mas eu quero trazer esse case como relevante, porque dentro desse exame, aí vai conectar muito com todas as perguntas que você fez, a gente tem um momento ali de LGPD, a gente pede o consentimento se você quer usar esses dados e publicar esses dados. Então, quando você faz o consentimento, as pessoas que fizeram o exame, que têm um DNA parecido com o seu, você vai conseguir ter o histórico. Então, você sabe se tem um primo, se tem um tio, se tem uma tia. E a gente teve uma cliente que descobriu que ela era adotada no meio do caminho da vida dela. Isso foi bem delicado. Ela teve ela estava com um diagnóstico de depressão e alguém que conhecia ela falou assim: "Meu, faz o exame do Genera, que você vai conseguir pelo menos ter uma noção, saber um pouquinho da sua origem." E ela fez o exame e nessa realização do exame dela, ela conseguiu ver um sobrinho que também tinha feito. E ela olhou, além de ver todas as informações, e nesse sobrinho ela fez contato através das redes sociais, mandou um e-mail para ele, eles se encontraram e ela pôde conhecer a verdadeira mãe através desse exame. Então, eu acho que esse é um caso de um serviço que nós temos, que para mim é uma hiperpersonalização, porque você traz seu diagnóstico, seu DNA, e teve ali uma conexão super importante com a validação dos dados. E, então, acho que, em resumo, conheçam o Genera, né? Depois, acho que é super importante. A gente tem um pouquinho aí sobre prevenção, mas eu acho que essa história mexeu demais e ela foi na nossa operação, ela conversou com os nossos colaboradores, porque a gente faz essa oferta também para os nossos clientes que ligam aleatoriamente para agendar outros exames, a gente faz a oferta do Genera. Então, para mim, essa é uma história que mexeu muito com o nosso time e a importância de a gente fazer uma oferta de um serviço. Muito legal, impactante. Rosimiro, forma super objetiva, um case ruim ou bom? Ruim melhor, legal, vida real para todo mundo. Eu estou lembrando do briefing da Miriam. Ela fala, não fala só coisas boas, não, gente. Fala coisa ruim também. Né, Miriam? Aquilo que não deu muito certo. Então, deixa eu só contar uma coisa. Assim, quando a gente começou a emergir dentro dessa cadeia de Digital Experience, a gente percebeu que a gente estava estruturado errado. Quando a gente tinha uma área de tech muito distante do negócio, quando a gente tinha uma área de produtos muito focado em produtos que não saía do PPT, e quando a gente tinha uma área de experiência do cliente muito dentro da operação, as coisas não estavam fluindo, todo mundo batendo as suas metas, mas o resultado final não estava vindo. Então, ter um mindset muito claro, uma meta muito clara e os desafios muito claros para uma equipe coesa, eu acho que foi o segredo aqui para que a Tato hoje seja uma das referências nessa jornada digital e nessa experiência de hiperpersonalização para o cliente. Então, acho que juntar esses fatores é importante. Equipe, conhecer do produto do cliente, a transparência. O meu cliente, a gente gosta de conversar, a gente é especialista em CX, deixa eu ajudar de alguma forma. Então, entender as dores do cliente e o time ter esse conhecimento é fundamental. E, além disso, não é clichê também, mas essa dinâmica, esse mindset de startup é importante. Porque a melhoria do resultado nada mais é do que a soma de erros e acertos. Erros e acertos, vamos subindo o percentual de acerto e hoje, soluções que começaram com 58% de acurácia estão batendo 94%, 95%. Então, para chegar aqui, foram muitos erros. E não trabalhar com cerca elétrica, trabalhar com um time coeso, com mindset muito orientado, isso é fundamental. E a gente, como líderes, com uma cultura organizacional, com esse mindset focado nesse resultado. Excelente. Caio?
Miriam, está alguma coisa errada aqui, está tempo esgotado, mas não pode passar para mim com tempo esgotado. Né? Vou falar mais um pouquinho aqui. Assim, a gente tem três exemplos, mas um deles eu vou querer me deter um pouquinho mais. Um é remoção médica, né? Isso é hiperpersonalizado com um ser humano. Então, ninguém que liga para fazer uma remoção médica, para solicitar sair de uma rede pública para ir para uma rede privada, ou né, para um lugar que não tem aquela especialidade e precisa ir para o hospital com especialidade, ele precisa ser atendido por um ser humano, e essa ligação é atendida imediatamente por um ser humano, e ele cuida não só da busca da vaga, mas também dos recursos para remoção, seja terrestre, aéreo ou qualquer outra forma que seja. Então, isso para mim dentro do nosso conceito aqui, ele não é escalável, mas para dentro do nosso público, ele é hiperpersonalizado dentro do nosso cliente. O segundo, acho que é o que a gente chama de plataforma de assessoria de previdência. Né? Então, isso dá uma contribuição e, obviamente, uma consultoria para o cliente no momento em que ele planeja fazer alguma coisa com aquele dinheiro que ele arrecadou durante tanto tempo, né, poupou durante tanto tempo, ou ele, principalmente, está começando a pensar em tomar uma decisão errada. Né? E nem que o dinheiro não fique com a gente, mas a gente faz a assessoria para garantir que ele tem todas as informações para tomar a melhor decisão. Né? E isso, né, resulta numa boa captação e numa boa retenção desse dinheiro com o cliente. Mas o terceiro que eu queria dizer que realmente para nós é um diferencial, é uma célula especial que a gente abriu do TEA, né, para beneficiários que têm o diagnóstico de TEA. Isso a gente começou a perceber, e obviamente vocês percebem isso ao longo do tempo também em noticiários, né, eventualmente familiares ou amigos, que os diagnósticos de TEA têm aumentado ao longo do tempo. E a gente percebeu justamente isso. Qual é a estrutura adequada para a gente atender e a gente personalizar a experiência desse pai, dessa mãe, dessa família que está recebendo esse diagnóstico, porque é um momento muito duro, não só pelo diagnóstico em si, mas essas famílias ficam perdidas no processo. Né? Então, tem a seguradora, que é um dos atores, né? Tem os psicoterapeutas, que são outros atores, tem a parte dos exames, são outros atores, e a família fica perdida. Então, a gente decidiu abrir uma célula exclusiva para dar o primeiro atendimento, que ele faz o acolhimento dessa família e indica qual que é o melhor procedimento, qual que é o melhor roteiro, quais são os melhores referenciados, né, sejam clínicas para tratamento psicoterapêutico, perto desse cliente. E aí, quando a gente abriu isso, a gente percebeu que só isso também não era suficiente. A gente precisava também ter uma gama de enfermeiros, né, junto com a gente para assessorar uma linguagem mais técnica que o nosso operador não estava ambientado, e dificilmente devia capacitar ele nesse ponto também. Então, a gente trouxe enfermeiros para dentro dessa operação. E a gente percebeu que também não era suficiente, porque o estado emocional das pessoas que nos ligam, principalmente no momento do diagnóstico desses clientes, é muito frágil. Né? Então, a gente capacitou também essa operação com psicólogos. Então, a gente tem quase que um tripé aí de atendimento, né, desde a parte processual, né, a parte mais qual clínica que vai, como que faz a liberação, como faz o processo, a parte do enfermeiro para falar a mesma linguagem que aquele médico que direcionou para diagnosticou a doença, ter o mesmo vocabulário, e também ter, né, uma parte de acolhimento, que é ter os psicólogos para acolher aquela família nesse momento. Então, quando a gente fala do nosso mundo, né, dos nossos beneficiários, que é limitado, e a gente foge um pouquinho do escopo da hiperpersonalização por ser escalável, a gente está escalando para a nossa comunidade aqui. Eu entendo que esse é um grande exemplo e fica aberto aí a todos a conhecer essa operação, tanto eu quanto a Cíntia, que está aqui na plateia também, a gente está aberto a mostrar, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa compartilhar cada vez mais com a sociedade, não é de propriedade da Bradesco Saúde ou da Bradesco Seguros, e a gente precisa levar isso cada vez mais para a comunidade. Excelente, gente. Acho que já está esgotado faz tempo, mas acho que eu consigo... Mas acho que eu consigo resumir de forma super prática tudo que a gente falou aqui, que é a personalização, quando bem feito e utilizado o dado de forma inteligente, de forma ética, é muito legal. Quem não gosta aqui de receber um mimozinho com nome, ou de ir num hotel, ou de ir num laboratório, qualquer lugar que seja, e ser chamado pelo nome, ou que o local, a empresa saiba um pouquinho de você e use isso a seu favor. Isso é muito legal. Então, obrigado aí por todos pelo tempo, obrigado, colegas, aí pelo tempo também. E é isso, gente. Até a próxima. Boa. Valeu. Muito bom, muito bom. Mais um painel. Vamos lá, Miriam, seus comentários finais. Vamos combinar que sempre eu vou fazer um Sempre a agradecimento. Miriam entra, com certeza, já está no script. Tem muitos recados aqui que o Tiago vai passar hoje durante o dia. Estamos atrasados, né? Vocês já perceberam, mas vamos recuperar o tempo. Deixa eles se cumprimentarem. Juan,
Você foi um excelente mediador, muito obrigado. Mudou de cadeira, cumpriu rigorosamente com tudo que combinamos. Muito obrigada aos 3 palestrantes. E é muito importante conhecer os cases de vocês. Aliás, temos, por acaso, 3 empresas premiadas hoje no palco. O Juan não, mas Bradesco, DASA e Tato. Então, amanhã à noite, na torcida aí para as classificações, né? O troféu ouro, prata ou bronze. Então, sucesso. Muito obrigada para vocês. Obrigado, Miriam.